Isso, bacana, ao vivo. Olá, olá, olá! Estamos começando a nossa live de hoje. A nossa live de hoje é sobre ansiedade, o lado negro do empreendedorismo, tá? E a gente começa exatamente daqui a 4 minutos. Então, se você for ver a gravação, você já dá uma adiantada aí em 4 minutos que você vai pegar exatamente o começo, tá bom? E é um assunto muito interessante porque ansiedade assola a população como um todo. Bom dia, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Como está você? E a ansiedade gera muitos problemas em todas as pessoas, não só no mundo empreendedor, mas na comunidade como um todo. É um assunto que deve ser levado muito a sério o tempo todo, tá? Então a gente começa a nossa live em alguns minutinhos apenas. Já prepara a sua pergunta aí, se você tiver alguma, já quiser mandar também, já fica à vontade. Essa live ela vai virar podcast e tá lá na minha bio. Ela também vai ficar gravada e vai ficar disponível em todos os canais que a gente possui, tá? No YouTube, no Facebook, aqui no próprio Instagram. Se você gostar desse conteúdo, e espero muito que você goste, deixe seu comentário. Isso ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a produzir conteúdos cada vez melhores, tá bom? Outra coisa também, compartilha esse conteúdo com pessoas que você acha que precisa de escutar isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Seja muito bem-vindo o tempo todo. Doutor, e aí? Que dia que a gente vai fazer nossa live junto, hein? Vai ser bacana. Samuel, seja bem-vindo também. Bom dia, bom dia, bom dia. Beleza. Lado negro do empreendedorismo. Então, vamos entender uma coisa. Ansiedade. O que a ansiedade gera nas pessoas? Sabe? O que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa é aquela pessoa que está o tempo todo se mexendo, se movendo, ela está o tempo todo preocupada com alguma coisa, e isso, de certa forma, é bom, mas também é uma coisa que é ruim. Por quê? Porque a ansiedade é a precursora de uma outra coisa que é muito perigosa, não é verdade? Então a gente está falando de saúde mental, tá? Então a gente vai focar em ansiedade hoje. E 100 milhões de brasileiros, mais de 100 milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental, seja ansiedade, seja estresse, seja depressão, ou seja, burnout. Ana, seja bem-vinda também. É um prazer ter vocês aqui. E agora, vamos entender uma coisa. Quando eu tenho muita ansiedade, isso pode acarretar diretamente no meu resultado. E aí quando eu estou muito preocupado com determinada coisa, a minha preocupação faz com que eu não me mova, ou faz com que eu me mova muito lentamente, ou faz que eu mova muito depressa. E em todas essas situações, nós temos um problema. O que acontece muitas vezes com a pessoa ansiosa é que a preocupação dela pode gerar um problema que ainda não existe. Ela está tão preocupada, por exemplo, uma pessoa que está muito preocupada em perder o emprego, ele está tão preocupado em perder o emprego, ele está tão preocupado em perder o emprego, que ele deixa de trabalhar, ele deixa de entregar resultado por conta da preocupação. Se ele entrega menos resultado, o que acontece? Voilá, ele perde o emprego. Certa vez eu fui num jogo do Goiás e Vila Nova, eu nunca vou me esquecer disso, e o Goiás estava ganhando de 1-0, e tinha um torcedor do Goiás atrás que ele estava assim: nossa, mas tá jogando mal demais, e nossa, por que vai tomar o gol, ah não, jogando de jeito vai tomar o gol. O que aconteceu? O Goiás tomou o gol, e depois tomou a virada, e perdeu aquela partida. A ansiedade, ele nos leva a viver um momento que não existia. Ele estava preocupado com a situação na partida que ainda não tinha acontecido. Mas aconteceu. Ok, mas aconteceu por causa da ansiedade dele? Não. Mas aquele problema dentro dele gerou o que nele? Gerou estresse. E muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, como empreendedor, é exatamente a mesma coisa. A preocupação em não dar conta de pagar as dívidas, muitas vezes pode fazer com que você não dê conta de pagar as dívidas. Fato.
A preocupação em não dar conta de fazer a gestão correta do seu negócio, a ansiedade, pode fazer com que você não dê conta de fazer a gestão do seu negócio. Ansiedade precisa ser tratado como distúrbio e muitas vezes as pessoas não têm essa preocupação de procurar ajuda para um estado ansioso. Sabe, o nível de ansiedade, ele é caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle. Você pode perceber que é muito difícil você conseguir ajudar uma pessoa que está num estado de ansiedade. Você está conversando com ela e a cabeça dela está no problema. O tempo todo a cabeça dela está no problema. Ela não consegue focar naquele momento onde você está com ela. Para cada saída que você der conversando com uma pessoa ansiosa que está com um problema, ele vai ter 10 problemas, 10 dificuldades para poder implementar. Uma pessoa que está no nível de ansiedade, ele trata o problema de uma maneira desproporcional ao tamanho do problema. Eu tenho um bom exemplo disso. Baratas. Eu odeio baratas. Meu Deus do céu, posso dizer até que eu tenho medo de barata. Eu não tenho vergonha de falar isso não. Barata não é comigo não. Alguém aí também se parece comigo nesse sentido? Baratas. Certa vez ainda eu fazia ensino médio, nunca vou esquecer desse dia, quando eu fazia ensino médio um dia, uma barata apareceu na sala de aula dentro da escola. Cara, imagina você adolescente vendo uma barata e você tem pavor de barata lá dentro da sala de aula. Se você entregar, todo mundo vai descobrir que você tem medo de barata. No ensino médio, o bullying é certo. E aí a barata estava no teto assim, e eu olhava para a barata e eu estou acompanhando a barata, porque eu quero saber se essa barata vai voar, se essa barata vai cair em cima de mim, e eu estou me controlando. E eu estou marcando a barata, mas assim, com muita discrição, porque afinal de contas eu não posso entregar que eu tenho medo de barata para aqueles colegas lá do ensino médio. Acontece que uma hora eu olhei para o quadro, olhei para o caderno, e a hora que eu olhei para a barata não estava lá mais, ela tinha sumido. Meu mundo acabou. Saber que existe uma barata ali, naquele ambiente, mas eu não sei onde ela está, é o total descontrole da situação. E quando eu não dei conta de achar a barata, aí a ansiedade fica. Aí ela aparece. E aí você começa a esfregar as mãos, você começa a olhar para um lado, você olha para o outro. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Deixa eu contar uma coisa. O que é que uma barata pode fazer por você? Uma barata pode matar você? Não pode. O máximo que uma barata é nojenta. É no máximo que uma barata é nojenta. Mas existem pessoas que têm tanto pavor de barata, que se uma barata cair em cima dela, ela desmaia. Se uma barata cair em cima dela, ela tem um ataque de taquicardia. E isso tudo é provocado por um pré-momento de medo, de ansiedade, de fobia. Quando na verdade, se você pensar bem, se você pegar uma chinela, você vai lá e mata a porcaria da barata que está naquela parede e acaba com a sua ansiedade logo de fato. Mas não, eu morro de medo da barata. São sinais de ansiedade. São sinais de ansiedade. A gente muitas vezes não presta atenção, mas ficar balançando o pé e balançando as pernas. Conhece gente assim? Fica lá, balançando o pé, balançando a perna. Gente que fica esfregando a mão o tempo todo, que a mão fica muito suada. Você conhece gente assim, que a mão está muito suada o tempo todo? Talvez você seja assim. Quer ver uma outra coisa? Gente que é inquieto e que fica para lá e fica para cá e não consegue ficar parado de jeito nenhum. Ansiedade. Gente que está em estado de agonia o tempo todo, nunca está satisfeito com nada, sempre está esperando o próximo momento, está criando expectativas ali o tempo todo a respeito daquilo que vai vir. Ansiedade. Em casos mais extremos, insônia, gente que não consegue dormir por conta da ansiedade, gente que tem tontura, gente que tem taquicardia, gente que aumenta a pressão ou que baixa a pressão, gagueira e gente que desmaia. Tudo isso causado por uma coisinha chamada ansiedade. E nós não tratamos isso da maneira como devemos tratar. Eu sempre digo para as pessoas que elas precisam buscar profissionais que realmente saibam tratar de ansiedade. Gente, desculpa se você é coach.
tá? Eu não gosto de vocês não, tal, mas não é por conta disso não. É porque tem um monte de gente na internet falando que vai tratar a ansiedade das pessoas com um livro, vai tratar a ansiedade das pessoas com isso ou com aquilo. Procura um terapeuta, procura alguém que realmente saiba a respeito do que é ansiedade, porque ansiedade vira depressão. E não é mimimi. Tem muita gente que trata a ansiedade como mimimi, tem muita gente que trata a depressão como mimimi, e não é. São coisas sérias e precisam ser tratadas como coisas sérias. Mas muitas vezes nós não damos a atenção devida, porque é o seguinte, uma pessoa em estado de ansiedade no negócio dela, ela tende a não ver mais nada na frente a não ser o problema. E quando a gente está muito focado no problema, nós não conseguimos ver a luz no final do túnel. É isso. Nós precisamos estar com um estado mental que seja soberano, um estado mental que esteja pronto para receber novas informações, porque em novas informações, talvez a gente encontre as respostas que nós estamos buscando, mas quando o meu estado de ansiedade, eu estou alimentando o meu estado de ansiedade, eu vou bloqueando os canais, eu vou deixando de ver, eu vou deixando de falar com pessoas que talvez me ajudem a enfrentar essa situação, e isso tudo faz com que eu fique mais ansioso e mais ansioso. Sabe? Ansiedade não escolhe gênero. Tanto homens quanto mulheres sofrem de ansiedade. Agora vamos dar números para esse negócio? Uma pesquisa da UFMG em 2021, depois você pesquisa aí no Google, tá? Não estou inventando dados para você não. Uma pesquisa da UFMG em 2021 fez uma pesquisa com 629 empreendedores em todo o território brasileiro, com exceção de Rondônia. Sei lá por que eles não foram em Rondônia, mas eles entrevistaram 629 empreendedores em todo o território brasileiro. Dessas 629 pessoas, mais de 50% delas sofrem de ansiedade. Mais de 50% sofrem de ansiedade. Bem, conseguiram declarar que sofrem de ansiedade, as outras não se declararam. Mas eu acredito que esse número ainda pode ser maior. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não se abrem frente ao problema que tem, principalmente homens. Homens são fortes, são durões, são machos. Homem não tem medo de barata. Esse aqui tem. E não tem medo de falar para os outros que tem. Agora presta bem atenção numa coisa. 29%, quase um terço das pessoas eram mulheres que se diziam ansiosas. 29% das mulheres entrevistadas se disseram ansiosas, contra 22% dos homens. Empreendedoras femininas sofrem de mais estresse nessa pesquisa do que empreendedores homens em 2021. Quer mais um dado interessante? A pandemia, no auge da pandemia aí entre 2020 e final de 2021, né, fez com que o empreendedorismo feminino ele recuasse. Achei mais uma pessoa para me acompanhar. Seja bem-vinda, Samuel, e obrigado pela coragem. O empreendedorismo recuou feminino. Por quê? Porque com maridos e crianças em casa, porque não tinha escola, e os homens vieram para casa para fazer home office, ou durante o lockdown tiveram que ficar em casa, o que aconteceu? As mulheres que têm tripla jornada, elas são empreendedoras, elas são mães, elas são esposas, elas são donas de casa, elas vieram para casa para poder cuidar do marido, da comida e da criança. E isso fez o que com o negócio delas? E aí a ansiedade das mulheres foi lá em cima. Por quê? Porque elas continuam ainda tendo obrigações no negócio, mas elas não conseguem cuidar. E a maioria dessas mulheres fecharam seus negócios. Sabe? Na maioria dos lares brasileiros não existe um acordo entre homens e mulheres, né? Não, mulheres são quem limpa, quem cuida das crianças, quem faz comida e tem que estar disposta ao sexo toda vez que o marido quiser.
Não importa se a cabeça dela está boa, se ela está com problema no trabalho ou não. E isso vai gerando uma ansiedade oculta, porque ninguém pode falar disso. É segredo. É tabu. Porque se mulher falar que está com problema, é frescura. Mas isso é uma outra bandeira para uma outra live, um outro dia. Vamos continuar falando de ansiedade aqui. A ansiedade. A ansiedade cria um total sentimento de impotência frente a um problema. Uma pessoa ansiosa, e aí o nível de ansiedade vai subindo, ela começa a ver qualquer problema como um problema intransponível. A barata, de repente, não é mais uma barata desse tamanho. A barata agora parece um daqueles monstros, daqueles seriados japoneses da década de 60, 70, do Jaspion. Você assistiu Jaspion? Eu assisti Jaspion, né? Se você falar que assistiu Jaspion aí também, você vai entregar a sua idade, tá? Então, a gente vai criando problemas cada vez maiores, mas esse problema só existe na nossa mente, porque a barata continua sendo desse tamanho. A barata continua podendo ser esmagada pelo seu chinelo, mas não. Como eu não vou lá e esmago a barata de uma vez por todas, eu deixo aquele pensamento crescer, e ele vai chegar num... Tenho certeza que não. Esse pensamento vai crescer e ele vai chegar num momento tão grande que isso vai começar a virar doença. Agora nós não temos um problema. Agora nós temos uma doença. O looping do processo ansioso é assim, ó. Primeiro eu tenho medo. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Presta bem atenção. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Mas essa alguma coisa não aconteceu. Talvez essa coisa sequer aconteça. Mas o meu medo é que essa coisa aconteça. Depois eu tenho insegurança. O que é insegurança? Ai meu Deus, mas e se acontecer, o que vai acontecer comigo? Ai, eu vou perder o emprego. Se eu perder o emprego, eu vou perder meu ticket de alimentação. Se eu perder meu ticket de alimentação, meus meninos vão passar fome. Eu vou perder meu plano de saúde, esse povo vai ficar tudo doente. Você nem perdeu o emprego e já começa a criar toda essa coisa aqui dentro da cabeça. E depois vem a incerteza. Qual que é a incerteza? Ai meu Deus, eu vou perder o emprego, vou perder a alimentação, vou perder a saúde, e depois o que vai acontecer? Ai, eu não sei o que vai acontecer, porque o mercado tá ruim, porque tá desempregado, 14 milhões... Esse tipo de coisa vai entrando na sua mente e vai fazendo assim. E você vai entrando num funil cada vez mais profundo de ansiedade, onde você não consegue enxergar saídas em cima de uma coisa que nem existe. Ansiedade. Deixa eu contar para vocês um caso que aconteceu, esse caso é real. Eu fui bancário há muitos anos, vocês sabem disso, a maioria de vocês sabe, se você não sabe, você está sabendo agora. Eu era gerente de pessoa jurídica. Eu vi um cliente meu que a empresa dele estava num estado terrível de financeiro, e ele foi pegando empréstimo em cima de empréstimo para negociar empréstimo, e ele foi fazendo uma dívida, depois outra dívida, sempre para pagar a primeira dívida. Por conta de quê? Porque é o medo de dever. E aí o que ele fez? Ele começou a vender os imóveis dele para poder pagar. Mas olha só, o imóvel que ele vendia nunca dava para pagar, porque o valor era muito grande, o valor do imóvel era muito pequenininho. Mas aí ele ficava com medo, ele não gostava de receber as ligações do banco, porque aquilo gerava nele uma ansiedade, o medo de dever. E eu conheço muita gente que tem medo de dever, e talvez você seja uma delas, porque eu sou uma dessas pessoas que tem medo de dever, sabe? Mas aí o que acontece? Ele começou a vender os imóveis para poder pagar a dívida, mas sem conversar com ninguém, sem pedir ajuda, sem pedir, sabe? O dia que eu fui conversar com ele lá, que ele falou assim, não, porque eu já vendi uns 3 imóveis, eu não dou conta de pagar. Eu falei, cara, para com isso, não é assim que você vai pagar. Porque você vai vender os imóveis todos que você tem, todo o seu patrimônio, o patrimônio da sua família, o patrimônio, e você não vai conseguir, a dívida vai permanecer, o banco vai permanecer, você vai fechar a empresa, e aí você fechou a empresa, o que acontece? Como é que você vai pagar a dívida depois? Então, uma coisa que empreendedor tem que aprender, amigo, eu sei que é difícil o que eu vou falar aqui agora, mas empreendedor tem que aprender a dever.
E não adianta a gente ficar com medo de dever. Não, mas você acabou de falar que você tem medo de dever. Sim, eu tenho medo de dever. Então o que é que eu faço hoje? Dentro do meu planejamento financeiro, eu faço as minhas economias para poder fazer meu investimento sem precisar de dinheiro de banco. Desse jeito. Então, eu prefiro cortar na carne com antecedência do que lá na frente eu estou devendo. Então assim eu faço o quê? Eu mantenho a minha cabeça boa. Eu não ponho o meu pé naquilo que eu não dou conta de cuidar agora. Só que muitas vezes a gente vai ter que fazer investimentos maiores. E eu estou pronto para fazer um desse daqui a pouquinho já. Entenda uma coisa. Aprenda a negociar as dívidas, aprenda a negociar o dia a dia, aprenda a negociar com fornecedores, aprenda a negociar com funcionários, aprenda a negociar com clientes, aprenda a negociar consigo mesmo. Sabe? Não entra nessa loucura de pensar o seguinte: porque um boleto atrasou, a minha empresa fechou. Não é isso. Porque eu não dei conta de pagar a guia do imposto esse mês, que a minha empresa acabou. Não é isso. Peraí, conversa com o seu contador, conversa com o seu banco, conversa com o seu consultor, conversa com pessoas que podem te ajudar a ter um pensamento para poder chegar no próximo momento. Mas não, eu entro numa loucura, num pensamento negativo: ó dia, ó vida, ó, que merda, isso aqui tudo vai dar errado e tal. E aí, deixa eu te falar o que vai acontecer. Vai dar errado. Eu trabalhei com um cara no banco também, ele era meu parceiro, sentava na mesa do meu lado, sabe? E ele não dava conta de entregar o resultado, e ele estava sendo ameaçado de ser demitido. E aí, toda vez que alguém fazia uma pressão nele, falando que se ele não entregasse o resultado, ele ia ser demitido, ele voltava lá do feedback, sentava na mesa e ficava umas 3 horas lá, só lamuriando. Porque eu não dou conta, porque o mercado... Sabe o que aconteceu? Chuta, o que aconteceu? Ele foi demitido. Sabe por quê? Porque o foco foi perdido. O foco passou a estar lá no feedback, onde estavam ameaçando ele de perder o emprego. Na verdade, quando nós estamos ansiosos, nós perdemos o nosso foco. Uma pessoa ansiosa, ela coloca o foco na resolução do problema. Ela cria um estado de alerta na mente. Por que é que a gente entra em modo ansioso? Porque a sua mente primitiva, segura essa aí agora, hein? A sua mente primitiva, ela cria um estado de alerta para você. E isso vem desde que o homem das cavernas, por assim dizer. Porque aquele homem primitivo, quando ele saía para caçar, como é que era? Por que o homem primitivo saía para caçar? O homem primitivo saía para caçar porque ele precisava comer. Não era esporte, tá? Não era para dar tiro em javali. Era porque ele precisava comer mesmo. Só que quando ele saía para comer, o que acontecia com o homem primitivo? O estado de alerta, de ansiedade dele supitava. Sabe por quê? Ele ia caçar, mas assim que ele abrisse a pedra da caverna dele lá, ele sabia que lá fora tinha animais que também queriam caçá-lo. Tinham feras selvagens que eram carnívoras, que eram fortes, que eram grandes, os leões, os tigres, os dinossauros também. Vamos lá, embora. E aí o que acontece? O estado de alerta cria nele uma necessidade de estar pronto para correr. Ele está pronto para correr. Ele está pronto para correr na hora que ele vê a presa dele. Ele está pronto para correr, ir lá, fazer a caçada, pegar a carne dele e voltar. E ele está pronto para correr a hora que o perigo aparecer no alto da montanha e pular sobre ele para ele poder fugir e se safar. Então, a ansiedade vem de um estado primitivo da mente. A necessidade de estar pronto para uma eventual situação. Só que o que acontece com o homem moderno agora? Presta bem atenção. O homem moderno também tem um estado de alerta ligado. Só que é diferente. Pensa da seguinte maneira. O homem moderno, quando vai fechar um negócio... Eu estou aqui, inclusive. Peraí, deixa eu mostrar. Eu tenho uma proposta aqui na minha mão. Está aqui, minha proposta. E eu vou apresentar essa proposta depois da live, ali por 2 horas, ali pelas 2 horas da tarde. O homem moderno, isso aqui é a minha caçada de hoje. Eu sou empreendedor, essa aqui é a minha caçada de hoje. E eu tenho que conseguir esse contrato.
E aí o que acontece com o homem moderno? Ele começa a criar um estado de alerta. Ai, mas e se ele não gostar da minha proposta? Ai, mas e se o valor estiver inadequado? Ah, mas se eu não der conta disso? Ansiedade. Se eu criar esse pensamento que a minha proposta tem valor inadequado, que a minha proposta não é aquilo que o cliente deseja, que eu não dou conta de entregar aquilo que eu escrevi aqui, você sabe o que vai acontecer na hora que eu apresentar a minha proposta? Eu perco a proposta. O meu cliente não fecha, porque ele vai olhar nos meus olhos, porque meu cliente fala assim, é o seguinte, eu contrato, eu te pago, está aí, mas você dá conta de entregar? Se eu refugar, eu perco o meu contrato. E muitas vezes uma mente ansiosa vai ficar com medo, porque a ansiedade gera medo, e gera o quê? Insegurança, que gera o quê? Incerteza, que gera o quê? Fracasso. Ansiedade gera medo, insegurança, incerteza, que gera fracasso. Gerou fracasso, o que acontece? O ciclo aumenta. Por quê? Porque agora eu vou ficar ansioso de novo, porque eu perdi meu contrato. Se eu perdi meu contrato, então o que aconteceu? Eu perdi dinheiro. Olha que loucura que é a ansiedade. Gente, se liga numa coisa. O tanto que é louco esse negócio de ansiedade. Ansiedade faz você ter medo de perder alguma coisa que você não tem. Como é que você perde uma coisa que você não tem? Ai, porque eu vou perder aqui o valor desse contrato. Não, ele não foi assinado ainda, você não vai perder, Elner. Não é seu. Você tem que ir lá e ganhar esse contrato. A ansiedade faz no homem primitivo a seguinte situação. O homem primitivo sai de casa para caçar um emprego. Caçar um emprego. O cara está desempregado, está faltando as coisas dentro da casa dele. Sabe? Mas aí ele pega e arruma uma entrevista de emprego e ele sai para poder ir para aquela entrevista. Ele foi caçar um emprego. Só que a ansiedade vai dizer, nossa, mas e se eu não for bom? Ai, se o entrevistador perguntar isso? Ai, se o entrevistador perguntar aquilo? Ai, o que eu respondo? Você sabe o que atrapalha as pessoas na entrevista de emprego? Eu faço muita entrevista de emprego aqui. O que mais atrapalha é a ansiedade. As pessoas estão com medo do entrevistador. Elas estão com medo da entrevista. Não tenha medo da entrevista. O máximo que vai acontecer na entrevista é você não conseguir o emprego. Você não vai morrer, você não vai machucar, você não vai nada. Mas presta bem atenção numa coisa. Se o medo de ganhar for maior do que o medo de enfrentar, você nunca vai dar conta de vencer. Então você precisa ter coragem para vir e enfrentar, ainda que esteja com medo. Só que a sua ansiedade vai fazer o quê? Vai fazer você recuar. É engraçado que muitas vezes na entrevista de emprego eu faço a entrevista por telefone com uma pessoa antes de chamar ela aqui para poder continuar na entrevista presencial. E na entrevista de telefone a pessoa é perfeita, ela é perfeita para o cargo. Inclusive fala assim, nossa, ela vai vir aqui e só vai confirmar o que eu já sei. Sabe o que acontece? A pessoa não vem na entrevista presencial. E aí muita gente fala assim, não vem porque é desinteressado, não vem porque não tem foco mesmo, não vem porque não quer trabalhar. Eu digo para você, não, muitos não vêm porque tem medo de vir. Quantas chances você já perdeu na sua vida porque a ansiedade te atrapalhou? Eu sou um cara ansioso. Pra vocês terem uma ideia, meu último carro eu comprei em 29 minutos. Sem pesquisa, sem nada. Nossa, podia ter dado errado demais da conta. Mas deu certo, graças a Deus, Deus foi bom comigo. Mas você sabe o que acontece? Devia ter olhado antes, devia ter pesquisado, devia ter... Não, nada disso. Pessoas que se movem depressa demais porque a ansiedade fica aqui, cutucando na cabeça dela, cutucando, até que ela vai lá e se move. E se move errado. Se move errado. Elon Musk. Vamos falar do Elon Musk um pouquinho? O cara da Tesla, o cara do espaço lá. Ele comprou o Twitter por uma grana danada que ele não tinha. Por quê? Porque ele quer ser o cara mais, com perdão da palavra, o pica das galáxias, né? Dos negócios. E agora tá numa sinuca de bica aí, porque ele não dá conta de pagar, ele quer devolver o negócio, tá inventando um monte de desculpa para devolver o Twitter. E tem uma multa de $1 bilhão. Pensa que a ansiedade fez o cara entrar numa coisa que tem uma multa de $1 bilhão. Eu nem sei que tanto de dinheiro que é esse. Sabe?
E você? O que a ansiedade tem feito com você? Você tem medo de quê? Sabe? Eu tenho uma história também sobre ansiedade na minha vida. Eu construí uma casa e o cara que construiu minha casa, ele não tinha todas as competências para construir, é um sobrado. Quando eu mudei para casa, eu fiquei com medo da casa cair. Fiquei quase um ano sem dormir. A gente precisa aprender. A casa está entre 12 anos, 15 anos, sei lá. Está lá, não caiu e nem vai cair, pela graça de Deus. Sabe por quê? Porque o meu medo não pode derrubar aquela casa. O seu medo não pode derrubar o seu negócio. Só que se você não começar a se mover para poder buscar alternativas, cai. De tanto ter medo da casa cair, eu fiz um reforço estrutural nela. Sem precisar. Mas eu fiz. A pessoa que fez falou assim, não, moço, não precisa disso aqui não. Eu falei, faz. Faz que eu quero dormir de noite. Beleza, ele fez, pronto. Todo dia eu dormia. É assim. A barata na parede. Pega o seu chinelo e vai lá e mata a barata. Sabe por quê? Porque se você não matar essa barata e ela esconder debaixo de um móvel e você não vê mais, se enquanto você não achar essa barata, você não dorme. E aí, como é que você vai fazer? No mundo do empreendedorismo é a mesma coisa. Presta bem atenção. O looping do processo ansioso, medo, insegurança e incerteza, gera mais medo, gera mais insegurança e gera mais incerteza. A maioria das pessoas que estão nesse momento querendo ser empreendedoras e não se movimentam baseado nesse looping. O medo de perder um emprego, às vezes, é tão grande que ele não consegue dar o passo. Mas aí, aquele emprego onde ele está, também não é o que consegue manter a vida dele do jeito que ele precisa. E aí ele fica preso nesse mundo. Eu não estou incentivando a você a largar seu emprego para ser empreendedor. Já falamos disso em outras vezes. Isso aqui não é uma religião. Empreendedorismo não é religião, não. Mas é preciso entender o seguinte: aonde eu estou é bom, eu quero ficar onde eu estou, ou aonde eu estou é ruim e eu quero me mover. Agora, só ser ansioso com relação a isso não resolve. É preciso pegar um papel, é preciso anotar os detalhes, é preciso se entender e é preciso dar o próximo passo. E aí, muitas vezes, a ansiedade, ela pode fazer as duas coisas. Ou faz você se precipitar, Elon Musk, ou faz você não se mover. Cuidado que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Os empreendedores, eles sofrem com gatilhos internos muito fortes em questão de ansiedade. E assim, eu sou consultor empresarial, eu atendo muitas empresas, já atendi milhares de empresas, e geralmente o que acontece é o seguinte: a parte financeira da empresa é onde está geralmente todo o gatilho de ansiedade de um empresário. Mas sabe por quê? A maioria deles não gosta de mexer com finanças. Eles não querem ver números, ele não quer ver um balanço, ele não quer ver um DRE, ele não quer ver uma análise financeira do negócio dele, não quer. Eu tive um cliente, pasmem, que quando eu comecei a atender ele, nós descobrimos que aquele cliente estava quebrado, tinha 5 anos. Ele estava sobrevivendo, ele estava trocando figurinha. Mas sabe por que ele estava quebrado há 5 anos? Porque ele nunca parou para olhar um DRE, demonstração de resultado da empresa. Ele nunca parou para olhar o balanço da empresa dele. Não, ele enfiava a mão no bolso. Se a mão no bolso tem dinheiro, a empresa dele está bem. Não se engane. Não se engane. Principalmente pequenos empreendedores que estão o tempo todo com o resultado na mão, com dinheiro na mão, eles recebem dinheiro, eles pagam dinheiro. E aí, o que acontece? Se você não tem os números das vendas, você não sabe como está indo. Se você não tem os números das compras, você não sabe de verdade quanto é que você está ganhando. Se você não tem uma análise de despesa, você não sabe como é que seu negócio está. Então a questão não é ser ansioso, a questão é ser atento.
Só que nós não queremos ser atentos, porque homem não vai no médico porque tem medo de descobrir que está doente. Empresário não faz análise financeira da empresa com medo de descobrir que a empresa está indo mal. Aí o que os dois bonitão faz? Homem não vai no médico, e aí quando a doença piora, aí ele vai no médico. Mas aí já é tarde demais. Câncer de próstata. Sabe por que homem ainda morre de câncer de próstata? Porque o diagnóstico é tardio. Se o diagnóstico for conseguido logo nos primeiros meses da doença, a chance de sobrevivência passa de 90%. Mas aí eu tenho um monte de homem que ainda morre de câncer de próstata. Sabe por quê? A ansiedade de ir no médico. O cara não quer ir no médico, por quê? Porque o médico vai enfiar o dedo em mim, eu vou deixar de ser homem, blá, 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 blá. Cara, eu dou conta, hein, de ficar vivo com esse pensamento na cabeça. Melhor vivo do que morto. A empresa não faz uma análise financeira corretamente, aí fica eternamente com a cabeça assim, aquilo que meus olhos não veem, meu coração não sente. Então, se eu não sei que eu estou com problema, então eu não estou com problema. Ai, menino, se engana não. As finanças. Empreendedores sofrem também com funcionários. Empreendedores sofrem com fornecedores. Mas sabe por quê? Porque não trata das situações antes das situações crescerem. A barata que está andando na parede. Pasmem. Eu tenho um cliente agora, ele já está comigo tem 4 anos esse cliente. Tinha uma funcionária lá que roubava dele. Era uma vendedora. Ela roubava deles. A gente tinha prova que ela estava roubando. Mas o cara não queria mandar ela embora. Sabe por quê? Porque ela também era vendedora que vendia mais. Não, Ana, mas ela vende mais. Como é que eu faço? Cara, mas ela rouba. Como eu não tomo uma atitude com relação ao problema, o problema desaparece? Não desaparece. Enquanto nós não agirmos sobre os problemas, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Você quer conter toda essa situação que você está vivendo sobre ansiedade na sua vida? Começa a viver o agora. Sabe? Começa a viver agora. O que está acontecendo agora na sua vida? Haja sobre o que está acontecendo agora. Só que o que acontece na maioria das pessoas? Quando ela percebe que ela está vivendo uma situação agora, ela começa a remoer no passado, às vezes que ela foi enganada, às vezes que não deu certo. Quer ver uma coisa que acontece muito quando eu vou começar uma consultoria? A hora que eu mostro a minha proposta para o cliente aceita, e aí eu vou começar a conversar com os gerentes dele para implementar o trabalho. O que acontece sempre, eu sempre escuto a mesma coisa. Ah não, mas isso aí que você está falando nós já fizemos e não deu certo. Nós já fizemos passado e não deu certo. Passado. Hoje é presente, hoje é outro dia, é outra economia, é outro momento. Outra coisa, o que vamos fazer talvez até seja a mesma coisa, mas de uma outra maneira, e com outras pessoas, e com ajuda profissional. Então, antes de dizer que não deu certo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tentar fazer. Mas muitas vezes a pessoa, ela é em si mesmada. Ela confia somente em si, ela confia só nos seus resultados. Ah, porque lá no passado dava certo assim, então eu vou continuar fazendo assim agora. Lá no passado deu certo, lá no passado era outro negócio, lá no passado era outra economia, lá no passado era outro mercado. Hoje, o mundo é dinâmico.
E aí uma pessoa que está o tempo todo olhando para trás não consegue olhar para frente. Uma pessoa que está olhando os resultados ruins que ela teve lá e projetando esses resultados para frente, está errado. Não é porque lá atrás deu errado que agora vai dar errado de novo. Peraí, vamos parar, vamos planejar e vamos executar e vamos medir o resultado, de modo que a gente atinja aquilo que nós necessitamos. Mas não, eu fico o tempo todo pensando que lá atrás não foi bom. Ou vice-versa. Não, porque lá atrás foi bom demais, eu não vou mudar não, vou continuar do mesmo jeito. E aí vem uma pandemia e acaba com o negócio de um monte de gente. Por quê? Porque ele foi construído em cima de uma base que não existe mais. Lockdown. Quando as empresas fecharam, gente, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Goiânia, eu moro em Goiânia, Goiânia é uma cidade de quase 2 milhões de habitantes. No primeiro lockdown em Goiânia, eu andei nas principais avenidas aqui, só tinha meu carro. Eu parecia que eu estava no apocalipse zumbi. O modelo tradicional sumiu, evaporou. Não tinha ninguém na rua. E muitas pessoas achando que o modelo tradicional do negócio é o normal. Ai, quando é que volta o normal? Quando é que volta o normal? Não volta mais nunca. O normal é outra situação. E se Deus quiser, nós não temos normal mais nunca de jeito nenhum, porque todo dia eu tenho que reinventar. Mas uma pessoa que não cuida da sua ansiedade, uma pessoa que não olha para si e começa a trabalhar a sua mente no sentido de buscar ter uma visão do agora, uma visão do hoje, uma visão do momento, projetando o futuro. Não é vivendo o futuro. Porque aí agora eu tenho um outro problema, a pessoa que está com a mente no futuro. Pessoas ansiosas que criam expectativas de um futuro que não aconteceu ainda. Lá em casa eu tenho dois adolescentes, né? Vamos dizer que é adolescente ainda, né? Já tem 15 anos e a outra tem 19. Mas quando eles eram crianças ainda, para a gente poder tirar viagem de férias, eu e minha esposa e eles, eu e a Flaviana, a gente só fazia a mala na madrugada antes de viajar, depois que eles estivessem dormindo, e eles só sabiam que iam viajar depois que eles chegassem na estrada, porque aí não tinha jeito da gente esconder mais. Porque se eles ficassem sabendo da viagem antes da viagem, o distúrbio era gigantesco. Coceira, erupção de pele, ansiedade, alegria, tristeza, um monte de sentimentos que aconteciam com os dois. Então o que a gente fazia? A gente escondia do tanto que desse conta. Graças a Deus isso passou. Bem, eu acho que passou, né? Conhece gente assim? Gente que fica ansioso por um futuro que não aconteceu? Empreendedores, eles começam a ver assim, ai, porque a gasolina vai subir de novo, ai, porque o negócio tá difícil mesmo, não é? Mas não é porque a gasolina vai subir que você vai quebrar. Vamos olhar para o problema? Vamos olhar para a barata que está na parede, que nesse momento a barata se chama preço dos combustíveis. Vamos entender o que nós vamos fazer com ela e vamos lá dar uma chinelada na barata. Não tem jeito. Ou toda vez que aparecer uma notícia ruim, eu vou baixar a porta e vou, ó dia, ó vida, ó azar, o Bolsonaro não gosta de mim, o Lula não gosta de mim. Ah, caramba, não dou conta. Não dá. Criar uma mentalidade forte é viver o hoje. Peraí, o que está acontecendo hoje na minha vida? Esqueça o passado, porque o passado já passou, os resultados do passado estão no passado. Esqueça o futuro, porque os resultados do futuro estão no futuro. Você não tem controle sobre essas coisas. Agora, o futuro se constrói hoje. E uma pessoa ansiosa que deixa a mente vagar no tempo, uma pessoa ansiosa que não consegue se concentrar naquele momento onde ela está vivendo, ela não consegue chegar no resultado que ela quer. São pessoas que não conseguem fazer um planejamento porque ela vive planejando. Ai, ano que vem eu vou para a Europa. Nossa, mas será que lá vai estar frio ou será que lá vai estar quente? E será que eu vou para onde? Eu vou para Roma, depois eu vou para Paris. Ai, será que eu vou para onde? Foco. Sem foco nós não chegamos em lugar nenhum. E aí eu pego o empreendedor de novo, que nós estamos falando de empreendedorismo aqui.
Ansiedade ataca a maioria dos empreendedores. E aí, vou te dizer uma coisa. Eu não tenho dados sobre isso não, porque eu não consigo estatizar tudo. Mas dos clientes que eu já atendi ao longo desses 20 anos que eu já atendi empresas, eu vi muitos fracassarem por conta de ansiedade. Fracassaram por quê? Porque não dava conta de dever para o banco e ir lá e fazer uma boa negociação, aceitava a negociação que o banco empurrava nele. E a negociação que o banco empurra nele, palavra de quem trabalhou lá dentro. Ela só é boa para o banco, ela não é boa para você que é empreendedor. Mas se a sua cabeça não estiver boa para poder fazer uma boa negociação, e nesse caso você não procurar alguém para poder te ajudar a fazer essa negociação, você acaba fazendo uma coisa ruim para você, para sua família, e lá na frente você fica remoendo, sabe? Todo dia é dia de lidar com os problemas daquele dia. Não adianta, porque se você deixar aquela barata que você está olhando lá na parede, passar para lá, e ela sumir de lá, e você ter certeza que você não matou ela, quem você sabe? Para onde essa barata foi? Para você que chegou agora e está escutando eu falar de barata, é porque eu morro de medo de barata. E se aparecer uma barata na parede e eu não for lá matar ela e ela sumir, eu não durmo de noite. Só para você entender por que eu estou falando de barata. Ansiedade é não lidar com o problema na hora que o problema aparece. Ansiedade é criar problemas a partir de uma situação que ainda não existe. Sabe gente que fracassou no casamento? Talvez o casamento daquela pessoa foi um fracasso, sabe? Mas significa que todos os casamentos dali pra frente serão um fracasso também de outras pessoas? Aí é todo mundo que ela conhece, ela fala assim, não, morrer queimado é muito melhor que casar. Ela agora o casamento de todo mundo, porque o dela foi errado. Mas o dela foi errado por conta de quê? De coisas que aconteceram no casamento dela. As outras pessoas, são outros casais, em outras situações, em outros momentos, e não tem nada que possa ser comparado. O meu casamento é o meu, o seu casamento é o seu. A minha casa é minha casa, a sua casa é a sua casa. Empreendedores, a minha empresa é a minha empresa. A sua é a sua. Inclusive, uma coisa que eu recebo muito aqui, e eu já falo para todo mundo que me procura, que as pessoas ligam para mim e falam assim, nossa, Helner, quanto é que custa uma consultoria sua? E a resposta é simples, não sei, eu não conheço a sua empresa. Ah, como assim? Meu produto não é enlatado, eu faço uma consultoria para cada empresa. Consultoria de vendas para uma imobiliária é um tipo de consultoria. Consultoria de vendas para uma empresa de motopeças é outro tipo de consultoria. Consultoria de venda para uma atacadista de móveis de escritório, outro tipo de consultoria. Mas tudo não é vendas? Sim, tudo é vendas. Mas os ramos são diferentes, as pessoas são diferentes. Quando a gente fala de ansiedade, é entender uma coisa. Os projetos que são criados para você são para você. Você está baseando a sua vida naquilo que você está vendo da vida do outro. Ah, a merda do Instagram, da plataforma que eu estou usando. Tem um monte de gente se comparando a vida com a vida do cara que ele está vendo no Instagram. Deixa eu falar uma coisa, a vida que você está vendo no Instagram é mentira. Eu Helner, mostro para você aquilo que eu quero mostrar, aquilo que eu acho que é legal. Então, por exemplo, você está vendo meu escritório, ó. Bacana, mas eu não estou mostrando para você as manchas de tinta no teto lá, ó. Sabe por quê? Eu cortei aqui, eu baixei a câmera, mas eu vou mostrar para você agora. Olha lá, ó. Tá vendo? As tintas, foi eu que pintei. Eu e Edmar, meu brother. Na verdade foi ele que pintou, foi ele que manchou as paredes. Mas nota, eu mostro para você a parte que eu quero, eu edito a imagem, eu engordo, eu emagreço, eu até posso pôr um cabelo, não posso porque eu gosto de mim careca, mas veja bem uma coisa. Ansiedade é você comparar o seu negócio com o negócio do seu vizinho. Cara, vai dar merda! O seu vizinho é seu vizinho, não tem nada a ver com você. Olhe para dentro do seu negócio, olhe para a sua vida. Mete a chinela na barata da parede. E aí você vai começar a ter uma vida melhor. Mas não, em vez de eu ir lá e resolver a porcaria do problema que apareceu, eu deixo o problema aí, eu deixo embora, eu vou deixando. E a hora que eu resolvo pôr a mão nele, ele já é gigantesco. E aí eu não dou conta de ajudar mais. Está vivo? Se você está vivo, você ainda tem tempo. A questão é sempre essa. Não importa o tamanho da aflição que você está vivendo hoje.
Põe ela num papel, escreva sobre o que está acontecendo na sua vida nesse momento, escreva sobre os problemas da sua empresa nesse momento, me manda, faço questão, manda para mim, pode mandar no direct, ou então você entra no meu Instagram, tem meu telefone lá, mas me manda no meu WhatsApp, deixa eu ajudar você, procure a ajuda de pessoas que podem te ajudar. Não, o cara está sofrendo de crise de ansiedade, ele procura um coach. Ah, vai a merda. Coach não é médico. Falei. Já era. Tá gravado. Sabe? Vamos focar nas coisas. Sabe? Como combater o estresse pra gente acabar? Pra gente terminar esse assunto aqui antes do Instagram derrubar minha live, igual aconteceu na semana passada, tá? Inclusive, na semana que vem, provavelmente na semana que vem, nós vamos continuar esse assunto, mas com um pouco mais de profundidade, que eu vou trazer para vocês aqui a nossa psicóloga Stella Mares, que ela é especialista em negócios e mentes. Olha que fantástico. Pra gente falar mais sobre ansiedade e depressão, porque eu não tenho profundidade para poder falar disso. Ela tem. Então já anota aí, nossa próxima live, nós vamos continuar o assunto, mas com mais profundidade, com análise profissional das coisas. Presta bem atenção numa coisa, para a gente poder caminhar para o nosso final. Como combater a ansiedade? Primeira coisa, foco no agora. Agora, nesse momento, quem eu sou? Quem você é de verdade, mas foque nas coisas boas que você é. Sabe? Nós temos uma facilidade muito grande de fazer listas de coisas ruins. Faça uma lista de coisas boas. Você é bom em quê? Talvez seja bom em comunicar, talvez seja bom em fazer amizades, talvez você seja bom em fazer café, talvez faça uma lista que você é bom. Não, sabe? Esqueça um pouco as críticas, aquilo que fala que você é ruim e tal. Se você tiver dificuldade, procura um amigo seu aí e fala assim, cara, me fala 5 coisas boas que eu sou, porque eu não consigo olhar para mim e ver coisas boas em mim. Quantas pessoas eu conheço que estão nesse estado hoje, pessoas que não conseguem olhar para si e dizer que são bons em alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, você é filho de Deus, você é salvo por Ele, você é amado por Ele, você é uma nova criatura nele. Cara, Deus tem 1,5 milhão de coisas boas para falar a seu respeito e você não consegue falar nada. E olha que Deus vê seus pecados ainda. Sabe? Começa a confiar um pouco mais em você mesmo. Sabe como é que eu combati a ansiedade? Eu combati a ansiedade falando com Deus todos os dias. Todos os dias nós estamos lá, 5 horas, 6 horas da manhã, nós estamos lá na nossa devocional diária. Não é sobre religião não vai embora ainda não é sobre religião não, é sobre negócio, sabe por quê? Porque eu vou falar com quem vai trazer tranquilidade para minha cabeça, para minha alma. Eu tenho que ter mente positiva para lidar com as dificuldades todos os dias. Você também tem, e de repente você não está conseguindo lidar, por quê? Porque você não tem quem se apoiar. E eu sou uma pessoa que não converso com as outras a respeito dos meus problemas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de abrir meus problemas para qualquer pessoa, nem com minha esposa. Então, no meu caderno de oração, minha oração é por escrito. Ó, aqui estão minhas ansiedades, meus problemas, e só de escrever sobre elas na minha oração, eu já consigo ficar melhor. Quer uma dica boa? Escreva. Escreva, e ele fica aqui para qualquer um ler, não tem problema não. Mas você não quer? Beleza, escreva no seu caderno aí, coloca na sua gaveta e tranca. Mas presta bem atenção, tira isso de dentro da sua cabeça. Quer lidar com isso melhor? Foque no agora, foque no hoje. Coloque Deus no seu problema. De verdade. Tá? Coloque Deus no seu problema. Peça para Deus te dar força, para te dar vontade, para te dar orientação, para te dar caminho, para te dar luz. Mas vai. Se mova. Não fique parado esperando o elefante sumir do meio da sala, porque ele não vai sumir. Ou pior, né? É igualzinho a barata que está na parede. Se a barata que está na parede, eu estou olhando para ela, se ela sumir eu entro em desespero, porque eu não sei onde a barata foi. E eu tenho medo de barata. Você tem medo de quê? De que você tem medo? Porque talvez você esteja correndo das coisas que você tem medo. E essas coisas que você tem medo e você está se escondendo delas, quando elas aparecerem,
vai dar treta, vai dar problema. Esse tipo de coisa é fundamental para a gente poder crescer no ramo dos negócios. A maioria dos clientes que eu atendo, eles morrem de medo de ver uma análise financeira da empresa dele. Até o dia que ele começa a ver e nós começamos a pegar os números e tomar decisões estratégicas em cima dos números. Ah, eu compro um caminhão ou não compro? Ah, não, a gente tem que comprar, porque o movimento está grande, não sei o que. Não, peraí, vamos olhar esse movimento que está grande para ver se a gente compra, se a gente aluga, se a gente paga freteiro por fora. Não é só a gente compra um caminhão, porque um caminhão custa 900 mil. Não é assim, não. Ah, eu compro uma nova máquina aqui para poder fazer bordado para minha empresa. Peraí, vamos entender. Vamos entender os números. Bacana, Roberta. Roberta está aqui, Roberta é minha cliente. Tá? Roberto, depois vamos fazer uma live também para você poder falar sobre o que você aprendeu dos números da sua empresa. Tá? Vai ser bacana também. Acho que é legal você entender. Você conhece os números da sua empresa ou você tem medo dos números da sua empresa? Talvez você esteja ansioso porque você está com medo do que os números te dizem. Virou numerologia agora. Hã? Arrumou um chapeuzinho de cigano. Não é não? Não. Os números guiam o seu negócio. Sejam eles bons ou eles ruins. Os números te guiam. A gente olha o número ruim para transformar ele num número bom. A gente olha um número bom para fazer ele ficar melhor. É isso que eu faço. E é isso que eu quero fazer com você. Me acompanha aqui mais vezes nessa live. Você quer crescer nos seus negócios? Você quer ganhar dinheiro? Você quer melhorar sua carreira? Você quer melhorar sua vida? Cara, segue esse canal. Não estou te cobrando nada, é de graça isso. Sabe? Mas você quer melhorar? Você precisa se dedicar em querer melhorar. Não é só querer, porque querer todo mundo quer perder peso, todo mundo quer ganhar uns músculos, mas ninguém quer comer menos e ninguém quer ir para academia de madrugada, não é? Poder do agora. Tenha consciência do que você já venceu na sua vida. Faça uma lista de coisas que você já venceu, sabe? Não, a gente só quer ver onde a gente fracassou. É igual Jornal Nacional, só mostra merda. Notícia boa não mostra hora nenhuma. A nossa cabeça tá igualzinho jornal de televisão. Só mostra as merdas que eu fiz. Se você não se esforçar para ver as coisas boas, cara, se você não se esforçar para ver as coisas boas, você não vai conseguir ver as coisas boas, sabe? Você trabalhar a ansiedade significa que você vai ter que querer trabalhar. Quer vencer isso? Foca no seu momento atual. Foca na sua vida agora. Não importa se está boa ou se está ruim. Foca agora. Escreve sobre isso. Traça um objetivo. Precisa de ajuda? Me chama. Estou aqui para poder te ajudar. Mas não deixa ir embora essa live, não. Não é para ser só mais uma live, não. Isso tem que trazer relevância para a sua vida. Falando nisso, escreve aí que tipo de coisas que você quer que a gente apresente aqui. Se eu tiver competência, eu faço. Se eu não tiver, eu acho quem faz para você. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você conhece que é ansioso. Tem dúvida sobre ansiedade que não foi dito aqui? Porque esse assunto é assunto para um ano inteiro. Deixa seu comentário, me manda um direct depois, não tem problema. Essa live vai ficar gravada, entra lá. Curte, comenta, compartilha. Me ajuda a crescer esse conteúdo, me ajuda a chegar num nível maior. Claro, é dinheiro mesmo, gente. Nós queremos ganhar dinheiro porque isso aqui é empreendedorismo. Mas é de coração, é genuíno, é legítimo. Sabe? Crie memórias positivas para você. Comece a construir na sua cabeça momentos onde você venceu. Sabe aquele dia que você aprendeu a andar de bicicleta sem cair? Você lembra dele? Sabe aquele dia que você tirou uma nota boa numa prova, seja ela lá qual for, depois de nunca ter conseguido tirar uma nota? Sabe aquele dia que você formou no ensino médio ou no fundamental? Puxa isso na sua cabeça. Começa a comemorar as vitórias. Começa a comemorar as vitórias. Traga pensamentos positivos, sabe por quê? Porque você está só buscando pensamentos onde você foi um fracasso, um pensamento onde tudo deu errado, um pensamento onde as coisas são ruins, as pessoas não prestam, você não tem amigo, você não tem ninguém. E isso não está te ajudando a chegar em lugar nenhum. Nossa live fica por aqui. Live do Wellner, todas as quintas. Nós vamos mudar esse negócio dessa live, tá? Nós estamos olhando um outro horário, mas você vai ficar sabendo disso antes. Curte. Compartilha, está na hora do almoço agora, está na hora de eu pedir meu sanduíche. Peça o seu. Medite sobre isso. Medite sobre isso.
Converse com alguém que realmente você confia. Converse com alguém que realmente tem a competência para te ajudar a chegar no próximo nível. Empreendedores precisam ter a cabeça no lugar para poder conseguir atingir resultados maiores. Ana, vou falar sobre disso em outro momento. Seja bem-vindo, Ana. Você chegou no finalzinho, Ana, mas vai ficar gravado, você dá uma olhada aí depois, tá bom? Catius também chegou mais ou menos no final aí, tá? Mas tá aí para vocês olharem depois. Deixe seu comentário para mim. Se foi bom, diga que foi bom. Se foi uma merda, diga que foi uma merda e fala para mim o que você quer escutar, que eu tô aqui para isso. Isso vai virar podcast, você vai poder escutar essa live depois, lá no congestionamento indo para sua casa. Fica com Deus, boa quinta-feira, boa semana, bom resto de semana e foco, fé, coragem e força. E nós chegamos lá. Até a próxima. Tchau, tchau.